Hum, Então, quero saudá-los e interessar. Quero saudar, endereçar a todos e seja bem-vindo à nossa live do dia de hoje. Vamos falar de um tema muito importante, tema que tem trazido muitas polêmicas, mas é necessário se debater. Necessário se debater. E quero desde já convidar a todos. Hum. Bom, o tema que eu trago para o dia de hoje é um tema muito interessante. Vamos falar juntos sobre feridas, ferido pela igreja, mas curado por Deus. Por que eu trago esse tema para o dia de hoje? E trago esse tema porque temos passado por esses momentos. Então, saudar e pedir que compartilhe, desculpa, estava a tratar algumas coisas. Vamos começar com a nossa live neste momento. E por que trago o tema ferido pela igreja, mas curado por Deus? Porque muitos de nós passamos por momentos difíceis na igreja. Alguns de nós passamos por humilhações, alguns de nós passamos por rejeições. É, é um componente, mas uma das coisas que me faz trazer esse tema, ferido pela igreja, mas curado por Deus, é te fazer entender de que a igreja ela é composta por seres humanos. Esse é o primeiro princípio. A igreja ela é... Retomamos, desculpe, tive alguns problemas da internet, tive alguns problemas, estamos de volta e dizer que realmente me desculpas pelos transtornos, nada é fácil, nada é fácil, nada é fácil, nada é fácil. Continuando com o tema de hoje, feridos pela igreja, mas curados por Deus, tens que entender um componente muito interessante. E as feridas causadas pela igreja não são causadas por Deus. O ser humano, de natureza, ele já adotou a natureza pecaminosa. E por conta de ser natureza pecaminosa, acaba cometendo erros. Um desses erros que é ferir o seu próximo.
o seu próximo. Mas essas feridas não são feridas causadas por Deus. Muitos, muitos porque foram feridos, muitos porque foram feridos para a igreja, acabam se distanciando de Deus, acabam perdendo foco e admiração por Deus. Algo muito sério, problema muito grave. Porque se a igreja te feriu, não coloca esse componente também na parte de Deus. Deus, ele foi bem claro quando diz que vinde em mim todos, vós estáis cansados e oprimidos. Em algum momento, se a igreja te oprime, é porque é ser humano a igreja. A igreja é composta por seres humanos. É composta por várias pessoas que vêm de diferentes culturas, diferentes. Alguns vêm de outras religiões para congregar naquele tempo. Então, tens que perceber que existe possibilidade do ser humano te ferir na igreja. Nós não sabemos se a dirigente que vai dirigir hoje de onde vem pode tirar algumas palavras ofensivas, sim, mas tens que entender que não foi no espírito que quis te ofender. Podem ter sido proposital, porque é ser humano, como disse, ser humano falha, mas não foi de acordo. Não foi Deus que direcionou para te ferir. Olha, nós temos que perceber que outras tribulações aparecem no templo. Outras tribulações aparecem na igreja. Então, não podes levar as feridas criadas pela igreja e atribuir a Deus. Não pode levar as feridas, atribuir na igreja e atribuir para Deus. Muitos de nós acabamos criticando. Porque a casa do Senhor eu não posso, não podia aquele irmão ter me ferido, não podia porque ele. Não, amado. Se aquele irmão te feriu, é por conta da natureza, é por conta de ser ser humano, não porque Deus desejou que isso acontecesse. Então, vamos parar de atribuir as culpas, vamos parar de atribuir coisas feitas por nós a Deus. Vamos parar de tentar procurar justificativas do que fazemos. Dar culpa a Deus. E muitos de nós, alguns foram feridos pela igreja e decidiram abandonar a igreja, também como a Deus. Um componente essencial que eu vou dizer é que a igreja ela é feita de gente, onde a gente há falhas. Porque na igreja é composta por gente, é por isso que há falhas. Mas isso não significa que Deus provou que te feriu. Isso não significa que Deus é que te feriu. Ele continua sendo amoroso, justo e presente na tua vida. Mesmo com as feridas causadas na igreja, Deus ele continua te dando o seu amor. A ponto de que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A falha de um irmão, de um líder ou de uma comunidade não muda quem Deus é. Tens que entender uma coisa. Porque algum irmão falhou contigo na igreja, mudou o posicionamento de Deus. Porque aquele irmão falhou contigo, o posicionamento de Deus mudou. Não. Não muda. Deus, ele sempre será benevolente contigo. Deus, ele sempre estará contigo. Deus sempre estará te direcionando a qualquer momento. Não permite que as feridas causadas pela igreja possam te desviar do foco essencial que é adorar a Deus. E um dos pontos essenciais, um dos objetivos que podes seguir para curar as feridas causadas pela igreja é caminhando apenas com Deus. Tens que ter o foco essencial de que eu não vou para adorar ser humano, mas sim vou para adorar Deus Altíssimo. Olha, eu não estou a dizer que tens que ir para o templo e não falar com teu irmão porque te magoou. Tens que ir para o templo e não conversar com teu irmão porque te magoou.
Não. A palavra de Deus diz que é necessário, é bíblico perdoar. Porque, olha, é um componente muito interessante quando um dos componentes para curar as feridas causadas pelos seus irmãos em Cristo é perdoar. Reconheça que aquele irmão não fez, porque sabe, em algum momento, não vou dizer que isso aconteceu comigo, mas em algum momento, há irmãos que se sentem incomodados com a prosperidade, irmãos que se sentem incomodados com a evolução de outros. Há irmãos que se sentem incomodados com o dom de outros. E por conta desse incômodo que eles têm com o dom de outros, acabam criando circunstâncias para te afastar da presença de Deus. Acabam criando problemas para te afastar da presença de Deus. Olha, tens que entender uma coisa. Deus, ele sempre estará contigo. Independentemente do ódio ou da mágoa causada com outro irmão, Deus sempre estará contigo. Percebe que esse componente é o componente essencial. Saber perdoar o próximo. E dando continuidade, sintam-se à vontade, comentem, coloquem, se tiver alguma questão, por favor, coloquem a questão, se tiver alguma questão referente ao tema 2, referido pela igreja, masculado por Deus, coloque a questão aí no chat, eu estarei aqui a responder o chat em direto, e se quer mandar saudações, também pode mandar saudações, estarei aqui a transmitir as saudações para quem estiver a ouvir. E dando continuidade, caminhando com Deus é essencial para atingir a cura das feridas causadas pela igreja. Como você pode caminhar com Deus? Pela oração sincera. Esse é o primeiro ponto. Tens que orar com sinceridade. E por que eu falei do componente perdão ao próximo quando for ferido na igreja? É essencial perdoar as feridas causadas pela igreja. Por quê? Porque você perdoando as feridas causadas pela igreja, você acaba se libertando desse aspecto. E quando você se liberta desse aspecto de mágoa, a sua oração vai ser sincera perante Deus. A palavra de Deus diz que eis que o Senhor está sentado no trono e olhando para a terra, procurando o verdadeiro adorador, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Me diga, como você vai adorar a Deus em espírito e em verdade? Se o seu objetivo essencial é magoar o teu próximo, é criar feridas num dos membros. Sabe, nós temos que entender um componente essencial que é o corpo de Cristo. Quando falamos de corpo, estamos a falar de corpo mesmo. E imagina se outra mão, pense comigo, imagine se eu pego uma faca nesta mão e me corto. Estou a ferir o outro membro. Com este membro, firo o outro membro. A dor será simultânea. Por quê? Porque os meus instintos sentirão essa dor, mesmo que seja eu que causei a dor. Então, você sendo o corpo de Cristo, sendo um membro da igreja, tem que sentir a dor de ferir o outro membro. Se eu pego este membro e firo este membro, vou ficar impossibilitado de usar este membro. Então, terei que ter duplas funções com esse membro. Muitos acabam ferindo e não percebem a gravidade do ferir o seu próximo. Não conseguem entender essa gravidade de ferir outro membro. Você pensa que ferindo outro membro acaba arrecadando dupla função. Como eu bem disse aqui, porque quando feriste esse membro, acaba esta mão tendo dupla função. O que essa mão fazia, essa aqui teria que fazer ao dobro.
Por quê? Porque esta impossibilidade de fazer. Olha, e Deus, ele dá dons a cada pessoa, dons diversificados a cada membro. É como membros de um corpo. O corpo ele é composto por vários membros e cada membro tem a sua função. Então, você tem que ficar contente, você tem que ficar entusiasmado, você tem que ficar lisonjeado em ver o outro membro a cumprir a sua função. Muitos de nós não cumprimos, muitos de nós não se alegramos por ver o outro membro a cumprir funções. Então, vamos prosseguir, prosseguindo. E, amado, quando fores ferido pela igreja, preste atenção neste ponto. Quando for ferido pela igreja, tens que tomar em conta de que aquele é o ser humano. Essa é a primeira coisa. É ser humano, não é Deus. E por ser um ser humano, tens que ter necessidade também de ter uma conversa aconselhadora. Olha, o teu irmão te feriu, onde muitos de nós erramos. Porque o irmão Alfredo me criou feridas. Então, eu vou desabafar essas feridas com outra irmã. Porque a irmã Telma me criou feridas. Eu vou desabafar essas feridas com outro irmão. É aí onde começa o grande erro. Porque você desabafando com outro irmão, sem querer, acaba criando feridas para o outro irmão. E acaba sendo uma autodestruição no tempo. Acaba sendo uma autodestruição no tempo. Você acaba ferindo o outro irmão, mesmo sem querer, mesmo sem ser propositável. Então é necessário que, quando se sentires ferido pelo teu irmão, aproxime a ele, converse com ele e tenha a capacidade de perdoar a ele para se libertar consigo mesmo. Porque quando for libertar o seu irmão, na sua oração também será sincero. Olha, Deus, ele não vai se focar na sua oração, talvez por conta do aspecto de não teres perdoado o teu próximo. E se não perdoou o teu próximo, lamento dizer que poderá não arrecadar bênçãos perante Deus. Então, tem essa capacidade de o rivalela. Tem que o rivaler. Irmão Agostinho, porque a irmã Teresa falou acerca do meu lar, irmão Agostinho, porque a irmã Raquel falou acerca do meu lar, irmão Agostinho, porque a irmã Telma fofocou acerca da minha doença, acerca da minha situação financeira. Amado, rivalera. Perdoa. Tem que perdoar, sim, é necessário. Tem que perdoar para se libertar a si mesmo, acima de tudo. E outro aspecto não menos interessante também é necessário possuir reconciliação. E quando caminhas com Deus, tens que ter capacidade de se reconciliar com o teu próximo. Esses são os aspectos muito interessantes. Tens que ter capacidade de reconciliar-se com o teu próximo. Seguir o teu próximo, viver com o teu próximo, andar com o teu próximo. Mas é muito prático. O próprio Jesus andou
que conviveu com Judas, mesmo sabendo que um dia Judas poderia lhe trair. Conviveu e andou com Judas, mesmo sabendo que um dia o próprio Judas poderia lhe trair. Então, é necessário que possas viver com esse teu irmão. Não que esse teu irmão preste atenção, não é para depois sair e interpretar mal a minha tradução. E, sei lá, porque a irmã Telma é Judas, e porque a irmã Teresa é Judas. Não. Aprendam a viver em união. É muito bom, tão bom e tão suave. É quando os irmãos vivem em união. Essas coisas de espírito só se entendem no espírito. Então, espero que ouças essa live no espírito para que possas entender também no espírito. Quando caminhas com Deus, tens capacidade de renovar conexões espirituais. Olha, quando alguém te fere, lhe mete na tua oração, te abençoa na sua oração. Me está changando muito. Sabe, se tem capacidade de se cruzarem nos espíritos. Eu uma vez disse para alguém, eu disse para ele o seguinte, já que eu no Congela então, né? Já que você gosta de orar, a gente vai se encontrar no espírito. A gente vai se encontrar no espírito. E também desta, aproveitar o momento, dar um abraço ao meu querido amigo Diácono Faisal. Estou com saudades suas, acredito que um dia virei te visitar, Diácono Faisal. E pelas palavras sábias que o Diácono Faisal me dirigiu no momento de crise. Também dar abraços a Mana Raquel Chambi. Muito obrigado, Mana Raquel Chambi, pelas palavras sábias. E também não vou esquecer do Mano Francisco. Mano Francisco Mabumbo. Deus te abençoe, Mano Francisco. Que Deus continue te agraciando. E também dar-lhe um forte abraço para o Mano Norberto. Muito obrigado pelos conselhos e pelas dicas. Tem sido um ótimo irmão. Uma pessoa que tem me dado dicas muito importantes. E a irmã Liz Miranda, muito obrigado. Também tem me dado algumas dicas. Bom, são muitos, não vou conseguir mencionar todos aqui, mas quando sempre me recordar de um, sempre darei uma pausa para agradecer. E, acima de tudo, também agradecer a Deus, porque sem Deus, nada do que tenho feito terá se feito. E também agradecer a você que está acompanhando a live, ou vai acompanhar essa live, e dizer que sem ti eu não posso chegar longe, a tua subscrição, a tua compartilha, o teu chat de mensagem aí, e me deixa muito contente. E também dizer que continue firme buscando a Deus, porque esse Deus é o único e sempre será aí. Às vezes é necessário perdoar, sem esquecer. O perdão é mais libertário que a aprovação. Que a aprovação. Por quê? Porque quando tu perdoas, eu sei que dói. Não vou esquecer esse componente da dor. Eu sei que dói. Dói porque você é ser humano, não é filho de ferro. Dói por isso, mas dizer que continue firme e perdoa. E um aspecto interessante é que mesmo você sendo ferido pela igreja, ainda existe lugar para você. Ainda existe lugar para você. E desculpa, minha sobrinha está aproximando para ver o que eu está fazendo. Deixa ela vir. Deixa ela vir.
Tá bem, tá bem. Tá bem. Pai, pô, comprar doce, viu? Tá bem. Uma benção. Eu costumo dizer para qualquer um que na minha casa é uma benção, é uma alegria. Um dos pilares que tem me feito mais evoluir na vida é a minha família, porque a minha família, ela sempre esteve comigo em qualquer momento. A minha família esteve comigo em qualquer momento. Esteve comigo em qualquer momento. E vou ler um comentário aqui, deixado pela Rosita Daniel, que diz o seguinte: o perdão é importante, pois ela reflete o amor e a graça de Deus e não só promove a reconciliação. Muito obrigado, Rosita, pelo comentário. Isso é verdade. Isso é verdade. E perdão é um aspecto muito interessante, um aspecto que tem que ser continuamente cultivado, assim por dizer. E saudação às para ti, Rosita Daniel. Costumo chamar ela de Mana, não consigo, desculpa por chamar de Rosita, tá bem? Desculpa. Costumo chamar ela de Mana, Mana Rosita. E dizer que compartilhe, convide mais, para que possamos juntos continuar essa live. A live não vai terminar agora, relaxa. Há quem está se questionando, não, porque a live é muito longa, muito longa. E desculpa qualquer coisa, se haver algum corte da internet, é por conta da. Dando continuidade, ainda existe lugar para você. E não porque a igreja diferiu, não porque o irmão Alfredo não gosta de te ver no tempo, digo uma coisa muito interessante, ainda há espaço para ti. Se foi ferido pela igreja, se foi desmotivado, esse é um dos aspectos pela igreja, ainda há espaço para ti. Mas não se esquece, perdoe quem te feriu, porque você é filho de Deus. Perdoe para que possa arrecadar mais bênçãos perante Deus. Ok. Mesmo que exista a experiência passada, tenha doído, porque muitos, sabe, Deus, ele sempre estará contigo, independentemente. Amém? Peço imensas desculpas, desculpas aí. Dando continuidade à nossa live. E quem foi ferido pela igreja tornaram um instrumento de restauração para o outro. Olha, pelo fato, sabe, algumas feridas vão servir para te moldar como crente. Algumas feridas vão te servir para te transformar como crente. Não porque o outro irmão te feriu e você terá que ferir o outro. Não. Terás que perceber que, da mesma forma que o teu irmão te feriu, tu também não deves fazer com o outro. Não deves fazer com o próximo. Então, toma muito cuidado nesse aspecto de comentar algo que pode não ser do seu respeito. E um aspecto muito interessante, e eu conversava ontem à noite com o meu tio, ele disse, olha, nós temos que falar, porque a igreja, em algum momento, está a perder o foco essencial que é Jesus Cristo. E a igreja, em algum momento, está a perder o foco essencial que é ministrar a verdade. Agora há muitas igrejas, mas há pouca palavra. Há muitas igrejas, mas há pouca revelação. Por que esse componente há muitas igrejas e pouca revelação?
Porque muitos. Olha, tens que entender uma coisa. Não leve o mundo para a igreja. Você, quando leva o mundo para a igreja, em algum momento acaba destruindo muitos crentes que te olham como espelho. Olha, se você se coloca na posição de alguém que é um espelho na igreja, tem que se dedicar, tem que se demonstrar como esse espelho. Não, não se posicionar como espelho apenas em algum momento ou apenas em alguns aspectos. Em todos os aspectos da tua vida, você tem que se colocar e tem que se fazer presente como espelho. Porque, olha, um componente muito interessante, quando, quando você é ferido pela igreja, tens que saber que com aquela ferida pode ser um instrumento para te moldar e te endurecer espiritualmente. Olha, existem pessoas que só oram quando tem dificuldade. Existem pessoas que só intercedem quando há dificuldade, enquanto não é esse o objetivo essencial do evangelho. A palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que orai sem cessar. Orar sem cessar. A palavra diz que é orar sem cessar. E muitos não querem orar. Muitos, sabe, é muito, é muito triste o que temos vindo. Muitos se intitulam crentes, muitos se intitulam cristãos, porque apenas sobem no púlpito para ministrar, apenas porque sobem no púlpito para dirigir, mas a partir do momento que a pessoa desce do púlpito, comete adultério, comete prostituição, comete lascívio, comete vanglória. Sabe, é interessante que nós se apartemos desses frutos maus do Espírito Santo. Tens que entender esse aspecto. O irmão que te feriu, talvez, nem é batizado com o Espírito Santo, porque uma pessoa batizada com o Espírito Santo não vai ferir o seu próximo. Vai entender o significado e o componente do membro do corpo de Cristo. Então, tens que ter essa noção que talvez o irmão que me feriu não seja batizado com o Espírito Santo, o irmão que me feriu não tenha uma mentalidade suficientemente forte para participar comigo. Entenda um aspecto tem um aspecto muito interessante que vocês devem compreender. Continuem a mandar comentários, quem mandar saudações, deixa aí uma saudação, deixa um ponto de, se quer deixar um ponto de vista, deixa aí um ponto de vista. E se quer comentar sobre um aspecto, deixa aí, comente. E se quer dar alguma sugestão para melhoria, se não consegue me ouvir, se há algum problema, deixa aí. E, acima de tudo, interceda. Quer deixar algum versículo bíblico para que possamos ler? Deixa aí o versículo. Não vou continuar te dizendo, compartilhe a live com muitos, porque não vamos querer ouvir apenas a verdade sozinhos. Não vamos, se não compartilhares, eu vou te chamar de egoísta. Não quero que o teu irmão ouça a verdade. Vou te chamar de egoísta. Não quero que o teu próximo ouça a verdade. Deixa a verdade. Presta atenção. Eu amo todos. Amo todos vós. Amo todos vós. Amo todos vós. E Deus possa continuar abençoando. Deus possa te levantar em todo momento. Te levantar em todo momento. E, acima de tudo, não levem
Não levem esse tema como polêmica. Não estou aqui para criar polêmica, mas para compartilhar um fio de pensamento. Talvez você ainda esteja no meio do processo, ou talvez agora tem coragem de encarar essa dor. Mas uma coisa é bem certa, você não está sozinho nesse processo. Deus está contigo. Deus está mais perto do que você imagina nesse processo. Ele te chama, não para já. Eu vou ler uma passagem bíblica, a palavra do Senhor no livro de Salmos 91. E por que vou ler esse? Por que vou ler o Salmos 91? Em Salmo 91 foi o primeiro versículo que eu decorri na minha vida. De dar saudade quando me lembro desse, quando leio esse versículo, me lembro da Mana Leida. A minha irmã Leida foi meu líder na época, eu adolescente. Mana Leida, muito obrigado, Deus te abençoe. Foi uma mana que esteve comigo num processo de evolução, um processo de transformação, num processo que eu comecei a me dedicar mais na presença de Deus, comecei mais a andar mais na presença de Deus. E Mana Leida, esse foi o primeiro versículo que eu decorei, dado para Mana Leida. Eu agradeço. Vamos ler juntos, Salmo 91. Tinha assim para o Senhor no livro de Salmos 91, tradução revista Almeida, Almeida, revista corrigida. Tinha assim para o Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 2. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do temor de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 7. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas não será atingido. 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Podemos trocar nessa versão, quando fala de tenda, estamos a falar da tua casa. 11. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedras algumas, e pisarás sobre o leão e a cobra. Calçarás aos pés o leão, o jovem e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dele o retirarei e o glorificarei. 16. Fartá-lo-ei com largura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Continuo a ler Salmos 91 e leia com calma e entenderás as verdadeiras obras de Deus. E temos mais um comentário aqui da Rosita Daniel, que diz, que está escrito em Mateus 13, 4, assim: Jesus nos fala da semente que caiu em pedregais,
onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, o queimou e secou porque não tinha raiz. Uau, uau, muito obrigado. E mensagem profunda, muito obrigado. Exatamente, isso é verdade. O que acontece quando falamos sobre eh, Mateus 13, 4, quando diz que havia terra bastante, não havia terra bastante e nasceu porque não tinha terra funda. Nós falamos de alguns cristãos que evoluem facilmente na igreja. Existem cristãos que evoluem facilmente na igreja, mas não progridem porque eles não sustentam a palavra de Deus. Eles não se sustentam na palavra de Deus. Continuando com o comentário daqui da Rosita Daniel, diz que essa palavra reflete aquilo que temos sido na igreja, onde qualquer problema é motivo para zangar. Uau, uau. E até sair da igreja, porque não estamos firmes, ou seja, ainda não sabemos o que vamos buscar lá. Isso é verdade. Isso é verdade. Em palavras sábias da Rosita Daniel, que eu chamo de Mana Rosita, palavras sábias mesmo, palavras sábias. E esse é um dos grandes problemas. Tu tens que saber a quem você vai buscar no templo, a quem você vai adorar no templo. Não somente porque. Olha, existe um aspecto que eu costumo comentar com muitos. Falo no aspecto de a mulher ser mais crente que o homem. Atenção, existem homens, estou a falar para ti, se colocar nesse aspecto, por favor, mude. Existem homens que vão para a igreja porque a mulher está lá. Olha, adotam um título tipo, vou para a igreja da minha esposa. Vou para a igreja da minha esposa. Olha, você não vai para a igreja da tua esposa, você vai para a igreja para adorar a Deus. Tire essa mentalidade. Há pessoas que não se dedicam na igreja porque ainda não foram dadas funções. Há pessoas que não se dedicam na igreja porque ainda não foram dados cargos. Aspecto interessante. Não permita que isso te afete. Tenha a capacidade de crescer espiritualmente, mesmo sem ter cargo, mesmo sem ter uma função. Não é a função que vai ditar o nível de espiritualidade. Não é a função que vai ditar o nível de espiritualidade em ti. Eu digo, existem muitos irmãos que estão em espírito, mas que muitos que têm cargos. Então, não para de buscar a Deus, não para de adorar a Deus, só porque ainda não tem nenhum cargo para adorar a Deus. Não. When gansela shikwembu himbilu hinkwai, busque a Deus em todo coração. E não esqueça de um aspecto muito interessante. A Deus, ele é bem claro quando diz que buscar-me-eis e me achareis, para não me buscares de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Tenha essa capacidade de perdoar, porque é bíblico e também porque vai libertar-se a si mesmo. Tenha a capacidade de renovar o teu espírito a cada dia. E continuando, falar sobre um aspecto não menos importante, acerca da devolução. Eu acabei abordando um pouco essa introdução, acerca da devolução. Se entregue totalmente para Deus. Todos que se entregam, todos que entregam totalmente para Deus. Desculpa, um minuto só.
Amém? Perdão. Então, quando eu falo da devoção, por favor, é necessário que se entreguemos totalmente para Deus. Não se preocupa, porque meu marido não vai para a igreja, porque meu pai não foi para a igreja, porque a minha família não foi para a igreja. Olha, você pode ser a primeira pessoa a tirar muitos, a salvar muitos. Para que a palavra de Deus diz que não se sabe o dia, nem se sabe a hora em que Jesus vai voltar. Então, arrependei-se quando ainda há tempo. Continue buscando a Deus. Continue adorando esse Deus. Continue glorificando a Deus. Continue buscando a Deus. E temos um comentário aqui. Temos um comentário aqui da Raquelina Savangwani, nesse caso Amélia Savangwani, que diz que no Salmos 103, 2 assim: bendize, oh minha alma, o Senhor. Desculpa. Bendize, oh minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Com isso mesmo, no meio a feridas, tens um Deus de cura. Yeah. Profundo, profundo. É necessário que busquemos a cura, busquemos a cura totalmente apenas em Deus. Busquemos a cura somente em Deus. Também é só direto caína e famba caína na cena. Famba caína na cena. E quero aproveitar também este momento. Caminhe em Deus. Continue glorificando esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Continue buscando a cura essencial em Deus. Não permite que as feridas causadas pelo teu próximo possam atrapalhar a sua comunhão com Deus ou possam atrapalhar o seu foco essencial, que é buscar, adorar e bendizer a Deus. Buscar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Acima de tudo, não esquece do verdadeiro princípio, do verdadeiro foco, que é Deus. Que é Deus. Que é Deus. Que é Deus. E quero desta forma agradecer a todos que puderam acompanhar essa live, direto ou indiretamente, a todos que puderam dar gosto, a todos que puderam visualizar e dizer que muito obrigado. Sem você não chegaria longe, sem a sua subscrição, sem o seu like. E ajude muito nesse componente, compartilhe com teu familiar, compartilhe com teu vizinho, compartilhe com teu amigo, amigo do teu amigo, compartilhe com teu irmão, compartilhe com teu pastor, compartilhe apenas esse grupo, compartilhe apenas esse movimento, porque temos mentalidade de levar, de anunciar escolhas com propósitos até os confins da terra, como diz a palavra do Senhor. E pregar o evangelho a toda criatura.
e aquele que crê no meu nome será salvo. Pregar em todos os confins. Então vamos pregar esse evangelho até os confins da terra. Vamos pregar esse evangelho até o último dia. E, acima de tudo, agradeço a Deus por este momento e dizer que continuo a adorar a Deus, continuo a buscar a Deus. E também quero agradecer a todos os meus familiares, quero agradecer a todos que têm me apoiado. Mana Rosita, muito obrigado. Amélia Savanguano, um beijo para ti. Agradecer o meu grupo. Principalmente também agradecer a todo o suporte, suporte mesmo. Muito obrigado. Cani, Mambo. Sem vocês, eu não chegaria longe. E acerca do meu livro, o meu livro Escolhas que Constroem o Futuro, está no processo. Está no processo. Epa, eu não posso disponibilizar em formato eletrônico, porque se eu disponibilizo em formato eletrônico o livro, vocês poderão ler, depois perderem interesse em comprar o formato físico assim que for publicado. Então, aguardem a publicação. Eu acredito que quanto mais demora, mais tempo eu vou acrescentar mais coisas. Deus vai revelar. Acredito que a demora é por conta de Deus querer me revelar para que eu possa escrever naquele livro. E faça escolhas sábias em todo dia. Faça escolhas. Use mais a razão do que a emoção também. Em algum momento as escolhas devem ser baseadas mais em razão do que em emoção. A emoção ela pode levar a um beco sem saída, mas a razão pode te levar